Então, semana passada, nós começamos uma nova série chamada Deus Tem um Nome, sobre o caráter de Deus, baseado no livro de John Mark Comer. E nós falamos como que podemos conhecer Deus. Como vocês sabem, se vocês não sabem, tem um problema. Nós estamos no meio de uma pandemia global, que faz quase um ano que a gente... Exato. Uau, nossa, nem percebi. Que tem mudado a forma que nós vivemos pela inteira, mas especialmente como nós praticamos nossa fé e o que nós podemos pensar nesses momentos assim, que a gente vive querendo, a gente não consegue viver e praticar nossa fé na forma que a gente fez anteriormente, mas a gente precisa crescer com Deus. Acredito que a gente precisa voltar para o nosso propósito. E essa escritura é uma escritura que eu uso para lembrar meu propósito. Eu quero conhecer Cristo. Em o poder de sua ressurreição, em participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele, em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é Filipenses 3, 10 e 11. Essa é aqui de João 17, 6. Esta é a vida eterna, que te conhecem, Jesus falando sobre o Pai, o único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, a quem enviaste. Embora nossa prática tenha mudado, nosso propósito se mantenha a mesma. Nós queremos conhecer quem é Deus. Em tudo que a gente fizer, nossos tempos com Deus, quando a gente está louvando, vendo Guilherme cantando no palco, no culto, com o cabelo brócolis, enfim. Não sei se eu deveria ter falado isso, não. A gente quer louvar a Deus, a gente quer conectar com Deus, a gente quer conhecer quem Ele é. Todas as atividades, todos os bate-papos, até as pessoas que a gente convida para o nosso grupo, a gente quer conhecer mais Jesus. Então, essa é a escritura principal que a gente está pensando. Yahweh, Yahweh, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém seu amor a milhares, perdoa a maldade, rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. E como eu falei, a gente vai falar mais sobre essa escritura, as características de Deus, e se essa última parte está deixando você confuso, a gente vai falar sobre isso também. Mas o que é importante é que Deus se revelou para Moisés e falou: oi, isso é meu nome. Que legal, né? Pensar que Deus fez isso para alguém. Isso é meu nome, isso é quem eu sou. Tipo, a gente pensa em nomes, você não chama todo mundo seu pai, você não chama todo mundo sua mãe. Por exemplo, eu tenho um nome só para minha família. Só minhas tias e minhas irmãs me chamam Solly. Se vocês me chamam Solly, eu vou ser extremamente ofendido. Mas Solly, sim, porque eu sou caçula da família, eles acham que é fofo, eles me chamam isso. Então, nomes têm um significância sobre relacionamento e intimidade que nós temos nos nossos relacionamentos. Quando Deus fala, isso é o meu nome, Ele está falando, você pode me conhecer. Eu posso ser seu amigo. Queria pedir colocar no mudo, se vocês puderem, porque eu estou gravando. E quando nós pensamos em Êxodo 34, como é que eram os deuses dessa época, se você não foi israelita? Bom, os deuses daquela época eram meio que diferentes símbolos, a lua, o sol, o vento, eles controlaram as coisas. E eles eram muito inconstantes. Uma hora eles estavam felizes com você, uma outra hora eles queriam te matar. Então você tinha que fazer sacrifícios. Você tinha que sacrificar pássaros, você tinha que sacrificar pessoas que torcem para o Corinthians, você tinha que sacrificar coisas para tentar deixar os deuses felizes. Mas às vezes não adiantava, até dar corintiano para eles. Então pessoas sacrificaram até os próprios filhos. Olha que pesado. E às vezes a gente pensa esse sistema de
se basear todo o seu relacionamento com Deus baseado em mérito é uma coisa dos antigos. A gente não sabe o que é basear nosso relacionamento com Deus em mérito hoje. Mas no nosso mundo, coisas não têm mudado, além das pessoas não acreditar no lado espiritual. Nosso mundo secular tem uma versão de conseguir estar com Deus pelo mérito. Eu não sei se vocês já ouviram dessa série, foi produzida pelo USP, é chamado 3%. A ideia de 3% é basicamente que existe duas realidades no mundo destruído. Tem um grupo de pessoas que moram no continente que são extremamente pobres, que não têm acesso de coisas de saúde básica, de uma vida boa. E tem um lugar chamado Mar Alto, onde existe todos os remédios para todas as doenças, pode curar coisas rápidas, é um top, é um lugar perfeito. E basicamente, quando todo mundo alcança a idade de 20 anos, eles têm uma oportunidade de fazer uma prova. E essa prova vai determinar a vida inteira dessas pessoas. Porque todas as pessoas com 20 anos vão fazer essa prova em só 3% dessas pessoas podem ir para Mar Alta, um lugar que é basicamente céu, e viver uma vida boa. Então, eles vão fazer essa prova com o desejo de alcançar tudo que eles querem. Mar Alta é para isso, onde medicina cura doenças rápidas, onde tem toda a comida disponível. E eles basicamente estão comparando essa. Eu acho que a ideia dessa série é comparar com nosso mundo com vestibular. Tem conexões óbvias com o vestibular. E, basicamente, o que você vê durante a prova, as pessoas estão falando, você cria seu próprio mérito. Esse é o lema do processo, essa prova de passar e tentar ir para uma alta. E isso que mostra que, basicamente, os deuses da nossa sociedade, seja dinheiro, sexo, poder, reconhecimento, dependem sacrifícios que a gente faz com o nosso mérito. Tipo, as pessoas, para vencer nesse processo, eles vão sacrificando outras pessoas, eles vão sacrificando seus valores, eles vão tentando fazer tudo para criar seu próprio mérito, mesmo se sacrifica sua própria integridade em o que você acredita. E, basicamente, eles vão chegar no mar alto, um céu liberal, e eles vão ser merecedores desse lugar de favor. Então, não importa se é um mundo religioso ou um mundo liberal, a gente vive com essa realidade que as pessoas acham que você pode, pelo mérito, chegar a uma coisa que vai te salvar. As pessoas têm as mesmas expectativas com deuses da nossa sociedade de século XXI que eles tiveram 3.500 anos atrás, muito tempo atrás. Mas Deus veio falando Yahweh, Yahweh, compassivo e misericordioso. E naquela cultura, a ordem das escrituras, dessas características foi importante, porque misericórdia e compaixão são no topo da lista descrevendo quem Deus é. Quer dizer que essas são as coisas que Deus mais quer que você saiba quem Ele é. Que Deus é compassivo e misericordioso. Em hebraico, eu não sei se está certo, Johnny pode comprovar, é Ha'um wi Hanu. É, bem legal, né? Hanu wi Hanu. Vocês falam? Fala. Opa. É, ele falou. Agora você, João. Hanu wi Hanu. Não sei se estou falando certo. Raul ni Hanu. Isso aí! Então, vamos começar com compaixão. Compaixão é muitas vezes, na versão portuguesa, traduzido como misericórdia também. E você pensa, ué, Deus, misericórdia, misericórdia? Não, vamos pensar no hebraico aqui. Hamum. A ideia dessa palavra é uma palavra sentimental. Basicamente, a palavra que
mostra amor maternal, como uma mãe sente sobre seu filho bebê. Então, Yahweh é mãe? Dia das Mulheres, quem sabe? Mais ou menos. Ele ama, né? Como uma mãe ama. Vamos ver alguns exemplos dessa compaixão, Raum, na Bíblia. Aqui em 1 Reis 3, 26, eu não sei se vocês sabem dessa história sobre Salomão, mas basicamente duas mulheres aproximaram o templo e as duas mulheres estavam falando que elas são mãe de um bebê. E não foi evidente quem era a mãe real. Não tinha testes genéticos naquela época, pelo menos não em Israel, em outros lugares, a gente não sabe, Wakanda talvez tinha. Mas lá em Israel não tinha. Então, como que eles vão saber quem é a mãe verdadeira desse filho? Então, Salomão falou, vamos rachar o neném no meio, vamos cortar esse bebê. E em 1 Reis 3:26, a gente vê que a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não mate. Então, nessa situação, a gente vê quem realmente ama tão profundamente que preferia perder o filho do que Salomão cortar o filho. A gente vê a escritura aqui em Isaías 49, fala o seguinte, Sião, porém, diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Uau! Deus está dizendo que essa compaixão que ele tem para nós, você não consegue imaginar. Porque será que uma mãe esquece o filho que ela trouxe para o mundo? Deus fala que é impossível a mãe esquecer. Mas ele fala, é impossível ele esquecer de nós. Esse é o sentimento. Rahum, compaixão. Não é só uma palavra que, Deus gosta da gente. Não, ele sente profundamente compaixão por nós. Tem uma outra palavra, misericórdia. Hanum. Em isso é a parte de ação. O que Deus faz com esse sentimento? Hanum é uma palavra de ação. Significa favor. Então, a gente vê isso em exemplos como Êxodo 22, nessas escrituras sobre como a gente deve tratar os pobres. Se tomaram como garantia seu manto do seu próximo, devolvam-no até pôr do sol, porque o manto é a única cobertura que ele possui para o corpo. Em que mais deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois eu sou misericordioso. Significa que faz alguma coisa para mostrar amor, para mostrar misericórdia. Para hanunar, a gente faz algo. Deus faz algo. 2 Reis 13. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. O que aconteceu? Tinha um exército estrangeiro invadindo Israel. E qual foi a coisa que causou Deus fazer uma coisa? Essa palavra compaixão, mas é misericórdia. Ele fez algo. Ele impediu um exército estrangeiro destruir o povo dele. Então, isso é sumário. Basicamente... não, tem um outro aqui. Isso é alguém nos Salmos. Fala, mas tu, Senhor, repetindo Êxodo 34, fala, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. O que ele fala depois de repetir a característica de Deus? Ele fala o seguinte, não isso. Volte-te para mim, tem misericórdia de mim, concede tua força a teu servo e salva o filho da sua serva. O que o cara dos Salmos está falando? Deus, eu sei que você gosta de mim. Não, ele está dizendo, Deus, faz alguma coisa aqui. Porque Hanum é ação. Então, isso é sumário. Hanum
Misericórdia, graça é ação. E junto, Deus é isso com compaixão, que ele sente profundamente por nós, como um bebê. Mas, basicamente, tem três formas que a gente pode relacionar com Deus. A gente pode relacionar com Deus baseado no que a gente faz, né? Ah, eu sou uma pessoa que decidiu ser um discípulo. Eu não vivo como esse mundo vive. Até as pessoas na igreja eu sirvo mais do que eles. Eu estou lá, eu estou fazendo as coisas, eu quero fazer coisas grandes para Deus. Eu sempre faço tal coisa. Quando a gente vive baseado no que fazemos para Deus, nós achamos que nós somos merecedores das coisas que Deus nos dá. Tem uma segunda forma basear nosso relacionamento. O que alguém fez contra nós. Basicamente, a gente pode virar um vítima, falar, Deus, você não sabe o que fulano fez? Ah, Palmeiras ganhou de novo! Ah, fica reclamando. E aí, mas não é um reclamão. Essa reclamações que a gente está fazendo, não é para Deus chamar atenção. A gente está tentando dobrar a mão de Deus, manipular ele. Ah, eu sou coitado. Ah! Não é sincero. Deus, eu preciso da sua ajuda. A gente pode relacionar com Deus baseado em misericórdia. Em terceiro, é a única forma que pensa que Deus é compassivo, misericordioso comigo. Mas você me deve nada. Mas pela sua misericórdia, eu peço X coisa. Não, você merece me ajudar. Não. Você merece me ajudar porque eu sou... Não. Deus é compassivo, misericordioso. Por isso, quem me deve nada, eu peço porque você é meu pai e me ama. Mas isso é difícil. A gente sabe a história de Jonas, que a gente viu com Miqueias algumas semanas atrás. E na história, a gente vê Jonas, ele está fugindo do chamado de Deus da vida dele. Ele vai na direção oposta dos sírios. Mas vamos lá, os sírios eram loucos. Eles eram muito violentos. Eu não sei se isso está certo, eles aprenderam uma técnica a esfolar as pessoas vivas, né? E tirar a pele deles enquanto eles estiveram vivas, né? Isso está certo, português? Então, eles esfolaram as pessoas vivas. Então, eles não eram evangelizar na fé. Era pesado mesmo. Tipo, isso não foi divertido nenhuma forma. E Deus chama ele para ir lá. Ele foge, se encontra a barriga de um peixe grande, ele se resolve com Deus, Deus dá misericórdia para ele, e ele volta para Nínive. Mas como é que é? Ele vai lá, ele estuda o livro de Timothy Keller sobre fazer pregações, ele vai lá e prega pregações super convincentes para as pessoas de Nínive. Não, ele não faz isso. Ele fala, vocês vão morrer. Yahweh vai matar todos vocês. Sabe? Vocês têm que... vai te matar, viu? E parece que ele está sendo corajoso em finalmente está fazendo o que Deus quer para ele. E ele vê a reação dos assírios. Ele fica bravo. Ele usa Êxodo 34 contra Deus. Ele fala, Senhor, não é isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi para isso, me apressei e vou fugir para Tarso. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, incapacivo. Uau! Olha, para Jonas, tudo bem Deus mostrar misericórdia para ele, mas mostrar para aquelas pessoas que não merecem, aquela gente violenta, aquela gente que é diferente do que ele, aquela gente que mata as mulheres de Israel, que venderam seus filhos, os filhos de Israel, para a escravidão, que roubaram dinheiro. Essas pessoas, Deus falando, eu vou mostrar misericórdia para essas pessoas, os inimigos de Israel.
Em Jonas, não sentiu nada bem sobre isso. Eu não sei se alguém já te machucou alguma vez na sua vida, mas eu sou uma pessoa bastante orgulhosa. Então, às vezes, eu fico machucado com alguém, e aí você vê depois que a vida da pessoa dá ruim, né? Tipo, a pessoa tem caráter ruim, te machucou, mas vai machucando as pessoas erradas também. Aí a vida vai piorando para essa pessoa, e você fica, a pessoa recebeu o que mereceu, né? Mas eu não sei se vocês já tiveram situações na sua vida. E isso vai testar se você realmente quer amar como Jesus ama. Que pessoas te machucam. E depois a vida deles decola. Tipo, eles vão aproveitando a vida. Parece que Deus abençoa toda a área da vida deles. Esse é o teste real. Se a gente entende o que significa essa misericórdia. O que acontece quando as pessoas que a gente acha merece ser punidos recebem a misericórdia e a graça de Deus? Compaixão, misericórdia, marcaram no coração de Jesus. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor que dá para a colheita e envia trabalhadores à sua colheita. Eu não sei o que esse era. Eu conheço outra versão. Desculpa. Eu coloquei a versão errada. Seara é uma marca de linguiça. Top! Jesus olhou para a sociedade, pessoas quebradas, sem esperança, pessoas diferentes do que ele. Ele era a definição de pureza. Ele olhou para pessoas impuras. Ele olhou para as pessoas como aflitas e desamparadas, mesmo sendo diferentes, mesmo sendo pecadores. Como você olha para a sociedade? Às vezes eu tenho tendência a pensar, ainda bem que eu não sou como eles. Eu não sou a definição de compaixão e misericórdia. Só para falar, eu sou o contrário, eu estou aprendendo. Amém? Estou se arrependendo aos poucos. Olha como Jesus descreve a relação entre nós e Deus. Ele descreve em Lucas 15 como um pai, ainda estando longe, viu seu filho e cheio de compaixão, correu. Imagina esse momento emocionante de encontrar com seu filho que pisa na bola feia. Mas o pai amou. Jesus falou, mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem para que aqueles que os perseguem. Eu não sei se vocês já viram as pessoas falando mal de declarados. A última coisa que estou pensando quando eles estão falando mal de declarados, falando que a gente é isso, é aquilo, eu não penso, vou orar para eles, espero que eles estejam bem. Eu espero que eles tenham um ótimo dia, bom dia para eles. Eu não penso assim. Mas isso como Jesus é. Jesus. Romanos 5. Fala isso sobre Jesus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra para um justo, pelo homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Né? Mediante. Uau! Você está vendo essas definições que a gente é? A gente é fraco. A gente é pecador.
A gente é inimigo de Deus, naturalmente. Vamos lá, você não precisa perder um dos seus amigos, mas é uma pergunta retórica para você pensar. Se eu falasse, você pode ter dois amigos, pode escolher qualquer amigo possível nessa planeta. Quem será esses dois amigos? Pensa um pouco. Eu, Justin Bieber, com certeza. Eu gostaria muito de ser amigo de Justin Bieber. Tô zoando, tô zoando. Mas seria top, né? Seria legal. Justin Bieber, vamos lá. Eu não penso, quando eu penso quem eu queria que seja meu amigo, eu não penso em alguém fraca, eu não penso em alguém pecadora pra caramba, eu não penso em alguém que eu consideraria meu inimigo. Mas a compaixão de Cristo vai além de fazer isso em um lugar distante, como se fosse, vocês eram assim, eu meio que vi que vocês tinham problema. Não. Jesus desceu. Fala que a compaixão não é uma relação, isso é uma frase aqui, compaixão não é uma relação entre curador e ferido, é uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos a nossa própria escuridão bem, podemos estar presentes com a escuridão, dos outros. A compaixão torna-se real quando reconhecemos nossa humanidade partilhada. Isso é um monge budista, mas ele está pregando o evangelho aqui. Eu coloquei ele do lado de Tio Tim. Tipo, ele está dizendo, olha isso. Compaixão é quando você consegue se colocar no lugar igual de alguém. É quando você não, tipo, eu sou filho de Deus, e aí eu estou vindo salvar. Ele não, ele andou com homens e mulheres. Ele lavou os pés de homens e mulheres. Ele, meu Deus, estou emocionando. Ele era fraco, como um ser humano. Ele foi tentado pecar em todas as formas que a gente foi tentado pecar. E a gente pecou, mas ele não. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. E ele foi considerado inimigo de Deus, porque nós merecemos isso. O Evangelho, a mensagem que somos piores do que jamais ousamos acreditar. Eu não quero saber todos os meus podres, né? Mas mesmo sabendo que tem coisas muito profundas no meu coração que eu nem consigo entender, que são podres. O Evangelho nos ensina. Porém, nós somos mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Jesus, a definição de compaixão, misericórdia de Deus. Ele sente nossa dor, mas ele fez o único ato de sacrifício que poderia nos reconciliar com Deus. Então, aqui algumas perguntas. Como anda seu tratamento com pessoas diferentes de vocês? Você trata bem os corintianos ao seu redor? Você trata bem as pessoas que torcem por Palmeiras ao seu redor? Você trata bem os São Paulinos? É fácil tratar bem os São Paulinos. Então, isso não é uma pergunta relevante. Como anda seu tratamento de pessoas de diferentes posições políticas? De pessoas que não têm a mesma renda de você? De pessoas que não têm o mesmo perspectiva sobre o mundo? Você chora pela cidade como Jesus chora. Você se emociona com quanto essa sociedade, esse mundo é quebrado. Você identifica pessoas que Jesus mostrava misericórdia, você pode mostrar misericórdia? Agora, você sente... A primeira pergunta era mais como você está sentindo, mas você identifica pessoas que você poderia amar? E os vizinhos ao seu redor? Os porteiros? As pessoas pobres que você vê na rua? As pessoas da sua sala de aulas que você não convidou para conhecer Jesus?
tem pessoas que você deve mostrar misericórdia, que está vindo na sua mente agora? E a última pergunta talvez seja uma das mais difíceis. Alguns de nós temos pais incríveis que nos amavam em formas incondicionais em todas as situações, mas alguns de nós, para ser sincero, não. Nós tivemos pais que estavam esperando só o momento que a gente vai pisar na bola. Alguns de nós tivemos mães perfeccionistas que a gente tinha que ser atlético o suficiente, a gente tinha que ser inteligente o suficiente, passar na faculdade certa. Mas olhando para Deus hoje, quanto você se sente confortável olhar para Deus como seu pai? Talvez você precisa fazer um pouco pesquisa, pensar um pouco sobre sua mente. Como é a sua relação com seu pai biológico, com sua mãe? Eu vou dar uns 3, 4 minutos, porque a gente já passou o tempo. Eu gostaria de ouvir as respostas de vocês. Obrigado.